1. O controle das emoções em meio ao caos. Bond nunca se desespera. Enquanto o mundo explode ao seu redor, ele permanece firme, frio, centrado. Essa serenidade não é fruto da ausência de medo, mas da disciplina em dominá-lo. Bond compreende que o pânico é inútil, que reagir por impulso é entregar o controle da situação ao inimigo. Sua mente é sua arma mais poderosa, e ele a mantém afiada, não com raiva, mas com propósito. Assim age o estoico, não porque sente menos, mas porque não permite que o sentimento o governe. Ele observa a emoção surgir, reconhece sua presença, e a coloca no devido lugar, como um soldado que obedece a ordens, não como um tirano que dita o rumo da alma. Para o estoico, autocontrole é liberdade. É o poder de escolher a resposta, mesmo quando o instinto grita por reação. É compreender que a raiva, o medo ou a euforia são nuvens passageiras, e que a clareza vem apenas a quem aprende a esperar o céu se abrir. Bond encarna esse ideal. Diante do perigo, ele respira. Analisa. Age com precisão. Seu rosto raramente entrega o que sente, não por frieza, mas por sabedoria. Ele sabe que o inimigo mais perigoso não está lá fora, empunhando uma arma, está dentro de cada um de nós, na forma do descontrole emocional. E é contra esse inimigo invisível que o verdadeiro agente, o verdadeiro estoico, trava sua maior batalha. 2. A aceitação do incontrolável. Bond sabe que traições, perdas e a morte fazem parte do jogo. No universo em que ele vive, a incerteza é a única constante. Planos falham, aliados morrem, e até as vitórias vêm com cicatrizes. Mas ele não se rebela contra o destino, ele o encara com elegância, como quem compreende que o mundo não se curva à sua vontade. Essa aceitação não é resignação, é estratégia. Ao não desperdiçar energia com o que não pode controlar, Bond concentra toda sua força no que realmente depende dele: sua atitude, sua decisão, seu próximo movimento. O agente 007 não é movido por lamentos, mas por propósito. Ele não se detém no "por que isso aconteceu comigo?", mas pergunta: "o que posso fazer agora?". Essa mentalidade é a essência do estoicismo, a sabedoria de distinguir o que está sob o próprio domínio do que está além dele. Bond sabe que o sofrimento aumenta quando lutamos contra o inevitável. Por isso, ele não se deixa consumir pela raiva nem pelo arrependimento. Ele aceita a dor como parte do caminho, transforma o golpe em aprendizado e segue adiante, mais preparado e mais consciente. É o mesmo princípio ensinado por Epíteto: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece. Bond vive essa máxima em cada missão. Quando o plano ruir, ele se adapta. Quando um aliado o trair, ele segue em frente. Quando a morte cruzar seu caminho, ele a encara de frente, sem medo, sem desespero, apenas com a serenidade de quem entende que nada é permanente, nem mesmo a própria vida. Aceitar o incontrolável é libertar-se. E Bond, em sua jornada, mostra que a verdadeira força não está em vencer o destino, mas em caminhar ao lado dele, com calma, com honra e com foco inabalável no que ainda pode ser mudado. 3. A virtude como força interior. Sua verdadeira arma não é a Walther PPK, é a disciplina. É a capacidade de agir com integridade, mesmo quando a tentação do atalho parece mais fácil. Em um mundo movido por impulsos, vingança e ambição, Bond permanece fiel a um código interno que o guia: fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o cerne da virtude estoica, o compromisso silencioso com a retidão, não por aplauso ou reconhecimento, mas porque é o único caminho digno de um homem que conhece a si mesmo. Bond não busca glória, ele busca propósito. Sua força vem da convicção de que caráter é algo inegociável, mesmo sob pressão. A cada missão, ele enfrenta dilemas morais que testam seus limites, e, ainda assim, sua bússola ética o mantém firme. Pode matar, mentir, seduzir e manipular quando a tarefa exige, mas há uma linha invisível que ele jamais cruza: a de perder-se de si mesmo. É essa fronteira que separa o profissional do criminoso, o herói do vilão. A virtude, para Bond, é o domínio da própria conduta. Ele sabe que ser virtuoso não é ser perfeito, mas esforçar-se continuamente para agir de acordo com seus princípios.
Mesmo quando tudo o empurra para a corrupção ou para a vingança cega, ele escolhe o dever, não o desejo. O estoico vê na virtude a única riqueza verdadeira, porque tudo mais pode ser tirado: o dinheiro, a posição, a fama. Mas o caráter, quando firme, é inabalável. E é por isso que Bond nunca depende de máscaras. Ele se adapta, mas não se trai. Pode vestir 1000 disfarces, falar em 1000 línguas, mas dentro dele há uma constância que não muda: a de agir com honra, mesmo no submundo da espionagem. Sua disciplina é seu escudo, sua lealdade é sua marca, e sua retidão é o que o diferencia em meio ao caos moral que o cerca. Assim como os sábios estoicos, Bond entende que o verdadeiro poder é o autodomínio. Não é subjugar o inimigo, é dominar a própria alma. É resistir ao impulso, manter o foco, preservar a virtude quando tudo ao redor convida à decadência. Essa é a força que não pode ser ensinada em academias ou obtida com gadgets sofisticados. É a força que nasce do silêncio interior, da certeza de estar em paz com a própria consciência. Bond carrega em si o espírito do estoico moderno, um homem que não busca ser admirado, mas permanecer fiel ao que acredita, mesmo quando o mundo inteiro parece ter esquecido o que é certo. 4. O desapego e a morte como conselheira. Para Bond, cada missão pode ser a última. Cada novo dia pode ser o final de uma história que ele ainda nem começou. Mas ele não teme o fim, ele o honra. A morte, para ele, não é uma inimiga, e sim uma conselheira silenciosa que o acompanha em cada passo. Ela o lembra da fragilidade da vida, do valor do instante presente e da importância de agir com propósito, sem se perder em ilusões de controle ou imortalidade. Os estoicos chamavam isso de memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Não como uma sentença de tristeza, mas como um convite à lucidez. Bond compreende essa sabedoria antiga. Ele vive com intensidade não porque é inconsequente, mas porque entende a brevidade da existência. Cada decisão sua é moldada por essa consciência constante de que o tempo é finito, e de que cada ação deve ter peso, honra e significado. Ele age com urgência, mas sem desespero. Há uma diferença sutil e profunda entre velocidade e pressa. A pressa nasce do medo, a urgência nasce da clareza. Bond não corre para fugir da morte, mas para fazer valer o tempo que lhe resta antes que ela chegue. Enquanto muitos se perdem em distrações, ele permanece atento, centrado, presente. Seu olhar frio não é a ausência de emoção, mas uma forma de respeito. Respeito pela vida que pode acabar a qualquer segundo. A morte também ensina a Bond o valor do desapego. Ele sabe que não pode se prender a nada, nem a pessoas, nem a lugares, nem a promessas. Não por frieza, mas por sabedoria. O apego excessivo é uma âncora que impede o movimento, e Bond vive em constante movimento. Ele ama, mas entende que o amor verdadeiro não exige posse. Ele perde, mas não se destrói. Ele sente a dor da separação, mas a transforma em força, porque sabe que nada é realmente seu, nem mesmo o próprio corpo. Essa compreensão é o que o torna livre. O homem que aceita a morte deixa de ser escravo do medo. E o medo é o maior inimigo da liberdade. Ao encarar o fim com serenidade, Bond alcança algo raro: uma paz interior que não depende de vitórias, títulos ou sobrevivência. Ele sabe que a vida é uma missão com prazo indefinido, e que o mérito está em executá-la com coragem, dignidade e presença. Assim, enquanto muitos fogem da ideia da morte, Bond a mantém por perto, não como sombra, mas como guia. Cada vez que ajusta o terno após uma explosão, que limpa o sangue e segue adiante, ele reafirma esse pacto silencioso: viver plenamente, agir com virtude, e estar pronto para partir a qualquer momento, sem arrependimentos. No fim, Bond não busca imortalidade, ele busca significado, e é isso que o torna, paradoxalmente, eterno. 5. A serenidade na ação enquanto os outros hesitam. Bond age. Não porque é impulsivo, nem porque ignora o risco, mas porque aprendeu a viver com ele. Bond entende que esperar pela certeza é perder o momento certo de agir. Ele se move com confiança, mesmo em meio à incerteza total. Sua mente foi treinada para permanecer calma, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. É essa
serenidade que o diferencia. Não é a ausência de medo, e sim a capacidade de agir apesar dele. O estoico sabe que a dúvida é inevitável, mas a paralisia é uma escolha. Bond compreende que a perfeição é inimiga da ação, e que o dever vem antes da segurança. Para ele, cada missão é um campo minado de variáveis fora de seu controle, mas isso não o impede de seguir adiante. Ele não espera pelo momento ideal, ele cria o momento. Essa clareza nasce de uma filosofia que os estoicos chamavam de praxis, agir em alinhamento com a razão e com a virtude, sem se deixar deter pelo medo do resultado. Para o estoico, a ação é o dever, o resultado, apenas consequência. Bond vive exatamente assim. Ele sabe que o sucesso é incerto, que o fracasso é possível, e que a morte é sempre uma sombra próxima. Mesmo assim, ele se levanta, respira e faz o que precisa ser feito. Não busca o aplauso, não se lamenta pelas probabilidades, não exige garantias. Ele cumpre a missão, e segue em frente. Esse é o verdadeiro sentido da serenidade, não a quietude da alma isolada, mas a tranquilidade de quem está em movimento, guiado pela convicção e não pela emoção. Sua calma não é frieza, é foco. Bond entende que cada segundo de hesitação pode custar uma vida. Por isso, ele aprendeu a pensar com clareza em meio ao caos, a encontrar ordem onde todos só veem desespero. Quando tudo explode, ele observa. Quando todos gritam, ele calcula. Quando a incerteza domina, ele decide. Essa capacidade vem de anos de disciplina mental, o mesmo tipo de domínio que os filósofos estoicos cultivavam em suas meditações diárias. Treinaram-se para enfrentar a vida como Bond enfrenta o campo de batalha, com o coração firme e o olhar sereno. Bond também compreende que a serenidade não vem do controle do ambiente, mas do controle de si mesmo. Não há calmaria verdadeira fora da mente. É por isso que, mesmo nas cenas mais caóticas, ele parece intocável, porque sua força vem de dentro. Ele sabe que a única coisa que realmente possui é a própria atitude. E, enquanto essa permanecer firme, nenhuma explosão, traição ou derrota será suficiente para quebrá-lo. Bond é, no fundo, o retrato do homem que vive o estoicismo em movimento. Não medita em templos, mas em trincheiras. Não fala sobre virtude, pratica-a com cada decisão rápida e precisa. Ele age porque entende que a vida é feita de escolhas instantâneas, e que a hesitação é, muitas vezes, uma forma disfarçada de medo. Sua serenidade é a prova de que o controle interior é a maior das armas, silenciosa, invisível, mas absolutamente decisiva. Assim, James Bond nos ensina uma das lições mais poderosas do estoicismo moderno: agir sem precisar de garantias, mover-se sem exigir certezas e permanecer calmo mesmo quando tudo parece perdido. Porque a verdadeira coragem não está em desafiar o perigo, está em permanecer sereno diante dele. 6. O silêncio como poder. Ele fala pouco, observa muito. Bond compreende que quem fala demais revela fraquezas, entrega emoções e perde o mistério. Sua força está no que ele não diz, nas pausas entre as palavras, nos olhares calculados, nos gestos sutis. Cada silêncio seu carrega uma mensagem mais poderosa do que 1000 discursos. Em um mundo barulhento, em que todos gritam para serem ouvidos, Bond vence pela quietude. Ele não compete pelo volume, mas pela presença. Enquanto os outros reagem, ele observa. Enquanto o caos domina, ele se recolhe, escuta e age no momento exato. Bond sabe que o domínio de si mesmo começa pela mente quieta. Antes de enfrentar o inimigo lá fora, ele vence a confusão dentro de si. Essa calma não nasce do acaso, é uma conquista. A mente treinada para o silêncio é como um lago sereno, reflete a realidade com clareza, sem distorções. É por isso que Bond raramente se deixa enganar por aparências ou provocações. Ele vê o que está além das palavras. Percebe o que os outros deixam escapar quando tentam disfarçar intenções. O silêncio, para ele, não é ausência de som, é presença total de atenção. Na filosofia estoica, o silêncio é força, porque quem domina a própria voz domina também as próprias reações. O sábio não precisa provar nada a ninguém, ele apenas é. Bond encarna esse ideal em cada diálogo contido, em cada resposta curta e precisa.
Ele aprendeu que o homem que fala menos ouve mais, e quem ouve mais entende melhor o mundo. Seu silêncio é estratégico, uma armadura que protege sua mente de distrações e sua alma do descontrole. A palavra dita sem propósito é fraqueza, o silêncio escolhido é poder. Bond também entende que o silêncio é um campo fértil para o pensamento. É no silêncio que ele analisa, planeja, antecipa. Cada segundo de quietude é um ato de preparação, um momento de foco absoluto. Enquanto o inimigo se precipita, dominado pela pressa, Bond permanece imóvel, observando cada movimento, cada detalhe, cada padrão. E então, quando age com precisão cirúrgica, porque pensou antes de agir. Essa é a diferença entre o homem comum e o agente estoico. Um fala para se aliviar, o outro se cala para vencer. A calma, para Bond, é a forma mais alta de coragem. Qualquer um pode reagir com raiva ou medo, poucos conseguem permanecer serenos. A serenidade é o triunfo do espírito sobre o instinto. É a prova de que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesmo. Bond enfrenta inimigos, traições e dilemas morais, mas nunca se deixa arrastar pela tempestade emocional. Ele caminha no meio do caos com a postura de quem sabe que o controle da mente é o último refúgio da liberdade humana. O silêncio, portanto, é mais do que uma característica, é uma filosofia. É o terreno onde a coragem se enraiza, onde o raciocínio floresce e onde o medo perde força. Bond nos mostra que o homem verdadeiramente forte não precisa elevar a voz para ser ouvido, nem reagir para se afirmar. Ele apenas observa, compreende e age com a precisão de quem já venceu a batalha interior. Assim, o silêncio de Bond é seu segredo e sua arma. É nele que repousa sua clareza, sua disciplina e sua força. Porque, no fim, o estoico e o espião compartilham a mesma sabedoria. O homem que domina o silêncio, domina o mundo. 7. O equilíbrio entre elegância e guerra. Sob o terno impecável, há um soldado. Sob o olhar calmo, um estrategista. Bond é a síntese perfeita entre a brutalidade e a sofisticação, entre a ação implacável e o controle absoluto. Ele é a prova viva de que a verdadeira força não precisa de alarde, ela se manifesta no domínio silencioso de si mesmo. Sua elegância não é vaidade, é disciplina. Cada gesto, cada palavra, cada movimento é calculado, como se o próprio caos fosse uma coreografia que ele domina com naturalidade. Em um mundo que confunde agressividade com poder, Bond representa o oposto, a força que se contém, o instinto que obedece à razão. Ele pode lutar, atirar e matar com precisão letal, mas o faz sem ódio, sem gritos, sem teatralidade. Sua violência é medida, direcionada, necessária. Ele entende que poder sem controle é apenas destruição, e que o verdadeiro guerreiro é aquele que domina o impulso antes de puxar o gatilho. Essa harmonia entre a elegância e a guerra é a essência do seu estoicismo. Agir com intensidade, mas com propósito. Lutar sem perder